semana de clássico, hein? Finalmente está chegando a hora. Amanhã tem Cruzeiro e Atlético às 9 horas da noite no Mineirão, início da disputa, das quartas de final da Copa do Brasil. Por isso mesmo, essa segunda-feira não teve folga para os jogadores nem para nossa reportagem, A gente já aciona Laura Rezende e Isabelle Mello. Laura tá na cola do Cruzeiro, Isabelle que tá estreando hoje aqui do nosso GE, tá lá na Cidade do Galo. Eu vou começar pelo mandante, Vamos de Cruzeiro primeiro então com a Laura. Laura, boa tarde pra você, tudo bem? Me conta, como é que tá o clima e a expectativa aí na toca? Ei, boa noite, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. O Cruzeiro de ânimos renovados depois de vencer o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, de virada. O time não teve folga ontem, não. Já treinou aqui na Toca da Raposa. E aí o Arthur Jorge comanda mais um treino hoje à tarde, o último antes do Clássico. E os jogadores iniciam aquele período de concentração. Já dormem aqui na Toca da Raposa, pensando no Clássico de amanhã. Agora a gente vai pegar aquele expresso, Bonucci, Toca da Raposa, Cidade do Galo, com a Isabelle Mello, estreando aqui no Globo Esporte. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente as notícias do Atlético. Boa tarde pra você. Ei, Laura, boa tarde para você, para Bonucci, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Bom demais estar por aqui, viu? No fim de semana, o Atlético ficou só no empate, com o Internacional, 0-0, mas manteve aquela invencibilidade positiva para o torcedor e para o elenco, claro. 11 jogos sem saber o que é perder, tem a maior invencibilidade entre os times da Série A e retornou para Belo Horizonte já no sábado mesmo, viu? Ontem, domingo, o elenco se reapresentou e aqui, falando elenco, vale já lembrar, por exemplo, Lianco segue ali se recuperando e agora tem mais uma baixa no DM. Vitor Hugo, foi confirmada a lesão no músculo adutor do atleta desde que sentiu lá no Bragantino, ou seja, a Bárbara Domingues também vai ter que pensar aí nesse elenco. Hoje tem mais o último treino, viu, no período da tarde, para se preparar então para o jogo contra o Cruzeiro amanhã no Mineirão. Bonucci. Muito bem-vinda e obrigada, Isabela, de você e Laura. Mas, segurem aí mais um pouquinho que eu ainda volto para falar de clássico com vocês, tá? Agora eu sigo por aqui falando dos jogos do fim de semana, O Cruzeiro venceu o Flamengo, o Atlético empatou com o Internacional lá em Porto Alegre. E eu tenho certeza, gente, que tem um lance dessa partida que tá, martelando na cabeça dos... Bora falar de Cruzeiro também, Conseguiu uma grande vitória sobre o Flamengo no final de semana, depois da eliminação na Libertadores. E foi um jogo, pessoal, que deixou o Arthur Jorge maluco. Que isso, mister? Vai machucar aí. Ih, sentiu. Arthur Jorge ficou enlouquecido com a virada heróica do Cruzeiro no Mineirão. Difícil agir com frieza depois de um gol desse tamanho. No último minuto do jogo, contra o rival da eliminação na Libertadores, e pelos pés de um camisa 10 que vinha sendo muito cobrado para decidir jogos assim. Eu acredito que tudo na vida é um processo, eu preciso confiar nisso, acreditar. Foi o terceiro Cruzeiro e Flamengo no intervalo de 10 dias. 3 dias depois do 2-1 no Maracanã. É outra competição e o bom do futebol é isso, Que 3 dias depois a gente tem aqui diante do nosso torcedor. Torcedor que chegou a temer pelo pior depois que o Pedro fez 1-0 no Mineirão. A gente também, com certeza ficou muito chateado com a eliminação, mas a gente sabia que não tinha que lamentar, bola pra frente. No segundo tempo, a maré virou a favor do Cruzeiro. Arroio empatou na especialidade dele, drible seco e chute colocado de canhota, golaço. A gente conseguiu ver o que dava para fazer de melhor e no segundo tempo a gente conseguiu dar a resposta. A virada veio no último lance do jogo. Bola do Gerson na cabeça do Vidalba, que escorou para o Matheus Pereira bater de primeira. O desvio matou o Rossi, fez o Mineirão vir abaixo. Nos jogos decisivos, Eu sei que posso entregar um pouquinho mais. 2-1 e uma vitória que tira o peso das costas de um dos principais jogadores do elenco e renova o ânimo do camisa 10 e do Cruzeiro para o clássico. Dá para entender a reação do Arthur Jorge. Deve ter doído Mister ali, pegou a mim, não chutinho na bola. Ai. Foi jogador, hein? Foi jogador. Agora, que vitória importante pro Cruzeiro e pro Matheus, Henrique? Muito importante. E o mais legal do Cruzeiro foi acreditar nessa vitória até o final, Foi a última bola do jogo, Bonucci.
com o time todo em cima do Flamengo, o pessoal dentro da área. E pro Matheus, que ouviu muita coisa desde quarta, muita cobrança, não é decisivo. Pô, ele foi decisivo no jogo, ele fez o gol, ele procurou o tempo todo, jogou o tempo todo também, o que causou desgaste, mas foi muito importante e é um desfecho que vai dar ao Cruzeiro mais moral para esse clássico de amanhã. Falando em moral, no final do jogo, o Arthur Jorge encheu a bola do Matheus Pereira, viu? O Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio. E aí, Henrique, concorda? Melhor jogador do campeonato. Tá com moral com o chefe, né? Eu acho que tá no debate, mas tem alguns outros bons jogadores também. O Viveiros, do Atlético Paranaense, Danilo, do Botafogo, começou muito bem o campeonato. Samuel Lino, do Flamengo, Maurício, do Palmeiras, principalmente depois da Copa. Só que ele tá no debate, é um jogador, pra mim, decisivo. O pessoal pega no pé em jogo de mata-mata, de fato. Mas ele tem muitos gols importantes em momentos que o Cruzeiro precisa, como foi nesse jogo de sábado. Agora, se ele é muito cobrado, né, por às vezes se omitir em jogos decisivos, esse cara aqui tem aparecido justamente nesses grandes jogos, né? Tem estrela, né? Você observar que ele tem 10 gols pelo Cruzeiro, não é um número tão alto para atacante, mas em que momento ele faz esses gols? Contra adversário nesse Campeonato Brasileiro, quando é adversário grande, o arroio cresce. Só que tá faltando o clássico. Contra o Atlético ele nunca marcou e no último clássico ele foi expulso. Você vai se lembrar aquele 3-1 do Mineirão. Verdade. E falando já justamente sobre o clássico, vamos ver o que os jogadores do Cruzeiro falaram, né, sobre esse jogo. Projetando, todo mundo depois com a do jogo de sábado. É isso, vamos ouvir. Esse duelo é um clássico, tem favoritismo, a gente sabe que as duas equipes estão qualificadas. A gente tem que entrar para vencer os dois jogos da mesma forma, da mesma maneira, e é isso que vai acontecer. A gente vai entrar para vencer buscando a vitória sempre e, sem dúvida nenhuma, com o Mineirão lotado, a gente tem uma força a mais. Se Deus quiser fazer um grande jogo e sair com a vitória também. Agora eu te pergunto, Henrique, quem poupou mais, né, no fim de semana, já pensando no clássico? Tava todo mundo em dúvida, né, qual seria o planejamento de cada treinador. O Atlético poupou mais. A gente vai explicar aqui o cenário. No Cruzeiro, que não jogou na partida, Jonathan Jesus e o Gabriel Rojas. Só que eu não sei se o Rojas vai ser titular ou não. Pode ser que pinte o Vidalba, por exemplo, na lateral esquerda, que foi elogiado pelo Arthur Jorge. O Gerson entrou no finalzinho do jogo, então também foi poupado, vai chegar com o tanque cheio. Já o Galo, esses 5 que a gente coloca aqui, eu acho que tem uma grande chance de serem titulares nesse jogo de amanhã e muitos não jogaram. Maicon, Cueja e Cassierra nem entraram em campo. Vitor Hugo e Alan Franco entraram no finalzinho do jogo no Beira-Rio. Então o Atlético tem uma viagem que é um pouquinho mais desgastante, o Cruzeiro fica por BH, mas claramente o Barba poupou mais. Vamos ver se isso vai fazer a diferença no jogo de amanhã. Fechou então, Henrique. Valeu? Muito obrigada. Ansiosa para amanhã. Essa vitória celeste, o Galo. Não é fácil, depois de uma eliminação, hoje estarem connosco e estiveram até ao fim a poder incentivar a equipa, a poder ajudar naquilo que era o nosso compromisso. Um jogo mais uma vez equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram, volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva para poder vencer o jogo. É claro, Bebel, que a gente vive uma ressaca de uma eliminação na Taça Libertadores da América, mas a gente tem que prezar e valorizar demais esses 3 pontos conquistados sobre a grande equipe do Flamengo, que ocupa uma posição impressionante no Campeonato Brasileiro e também mantém uma campanha dentro da Taça Libertadores da América. Evidentemente que a gente queria esse resultado na quarta-feira, mas se eu vier e falar assim, mas por que não fez isso quarta-feira? Aí é reclamar de tudo, porque cada jogo tem a sua história. O Arroio mais uma vez fazendo esse gol, Samuel Lino mais uma vez ficando no chão, e o mais engraçado não foi nem isso de ter ficado no chão não, foi que ele levantou rápido para não virar meme de novo. Isso que foi o mais engraçado de tudo. E aí um partidaço do Matheus Pereira, um partidaço do Gerson. Hugão, por que não foi quarta-feira isso? Senhoras e senhores, aí é reclamar de tudo, tudo. Vamos focar na recuperação do Cruzeiro, porque desde que o Arthur Jorge assume o Cruzeiro, até hoje, somando pontos de Palmeiras, Flamengo, Atlético, Vasco, todo mundo, desde que o Arthur Jorge pega esse time, a pontuação do Cruzeiro, de lá para cá, é primeiro lugar de Campeonato Brasileiro, Bebel. Primeiro lugar de Campeonato Brasileiro. Então, ou seja,
O Arthur Jorge, ele apresenta resultado, ele apresenta futebol, e ser eliminado numa Taça Libertadores da América, eu não queria ser eliminado da forma que foi, até que eu não acho nenhum absurdo. O que eu penso é que o Cruzeiro fez o seu papel, principalmente porque ele precisava desses 3 pontos no Brasileiro, conquistou os 3 pontos e vai com muita moral para essa quarta de final da Copa do Brasil. E agora vamos começar a falar da vitória celeste diante do Flamengo. Vamos que vamos. Uma explosão de sentimentos. Foi mesmo para lavar a alma de uma torcida que estava chateada pela eliminação na Libertadores. Foi lavando a alma hoje porque, infelizmente, a gente saiu da Libertadores ainda, a gente ficou bem triste, mas agora é focar aí no Brasileiro igual hoje. Essa vitória foi muito importante e focar na Copa do Brasil. Foi para voltar a sorrir e mostrar a força desse grupo. É difícil diluir uma eliminação, principalmente numa competição que é muito significativa para o nosso clube, mas a gente sabia que a gente não podia ficar enterrado naquilo. E o bom do futebol, algumas das vezes, é isso, né? Que 3 dias depois ele te dá uma oportunidade e casualmente, né? Coincidentemente, foi contra o adversário que nos eliminou. E a gente sabia que a resposta positiva seria com a vitória. O Flamengo saiu na frente com o Pedro, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou diferente, procurando mais um gol. E ele saiu de novo. Jogadaça do Arroio, que mais uma vez deixou o Samuel Lino no chão e fez outro golaço no Rossi. No último lance, na volta final do relógio, Gerson cruzou na área. Djalma escorou e Matheus Pereira mandou para a rede. A bola ainda desviou no Léo Ortiz antes de entrar. De virada deixou o Cruzeiro colado no grupo dos 4 primeiros colocados da Série A e deu moral para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira tem o primeiro clássico contra o Atlético aqui mesmo no Mineirão, pelas quartas de final. Clássico, lógico, mexe com o emocional de todo mundo, mas é um jogo de eliminatória de Copa do Brasil, assim como foi o jogo de hoje, que foi brasileiro. Então a gente entra da mesma maneira. Em todos os jogos, nós somos Cruzeiro, tem que entrar pensando em vencer. Terça-feira é o primeiro jogo da eliminatória, então a gente tem que entrar para vencer, entrar para fazer uma ótima partida, com a ajuda do nosso torcedor aqui terça-feira. Se Deus quiser, vamos sair com um grande resultado. E daqui a pouquinho, Gão, você vai comentar os melhores momentos. Sobre isso, você quer falar alguma coisa, Gão? Não, Bebel, muita confiança, porque o Cruzeiro, e não menosprezando absolutamente nada, né, do que aconteceu, mas o Cruzeiro vem muito forte, principalmente porque o confronto na Taça Libertadores foi pesadíssimo e o jogo com o Flamengo também muito pesado, então o Cruzeiro vem, digamos, bem alicerçado para esse confronto contra o Atlético. Essa semana está intensa de virada de chave. Agora, converter a nós. E agora, Gão? Vamos ver como é que o Cruzeiro embarcou no Brasileirão contra o Flamengo. Bebel, vou te falar uma coisa, viu? Que torcida maravilhosa essa do Cruzeiro. E claro, a gente tem que levar em consideração sempre a força que o Flamengo tem, a disparidade técnica do Flamengo, como os caras jogam bola numa facilidade. E no início do jogo eles chegavam muito fácil ali. Eu discordei de muitas pessoas que falaram que o Matheus Pereira não foi bem nos jogos, nos 2 jogos da Taça Libertadores da América. Eu acho que ele foi muito marcado, foi um jogo mais duro, um jogo mais truncado. O Flamengo não fez diferente. O que a gente viu, de repente, dessa vez, foi que talvez ele tivesse um pouco mais de liberdade, atuando quando os extremos do campo abriam mais, e aí o Flamengo era obrigado a abrir para poder participar mais do jogo. E aí, a jogada que acontece, o gol do Flamengo, e aí, meu amigo, tem que falar uma coisa pra você, viu? Ainda não é essa jogada. O Pedro é um absurdo o centroavante que ele é. É um cara que tem posicionamento, é um cara que tem finalização, é um cara que tem qualidade. Agora sim, o gol. E aí ele bate no contrapé do Otávio quando o Otávio está saindo. E o Otávio tem essa reação muito, assim, o X1 dele é muito fera. Só que enfrentou um centroavante que realmente a gente tem que levar em consideração o baita centroavante, o baita atacante que o Pedro é, junto com todo o meio-campo do Flamengo. E nesse momento, o Cruzeiro ainda estava um pouco perdido em campo. Mas começava aos poucos se encontrar, aos poucos o meio-campo do Cruzeiro ia se ajustando, procurando espaços dentro do setor defensivo do Flamengo, achando esses espaços. E aconteceu principalmente com aquilo que eu sempre pedi para o Cruzeiro fazer.
O Cruzeiro ele usa muito os extremos do campo. Mas olha só o que acontece quando o Cruzeiro opta por centralizar essas jogadas. Quando tenta essa infiltração. Ali ele encontra espaço. Tem o destaque do Samuel Lino, evidentemente, mais uma vez caindo no chão. E mais engraçado, ele levantando, correndo para não virar meme de novo. Mas todas as vezes que o Cruzeiro tenta esse extremo de campo, olha só, o Arroio faz praticamente a mesma jogada daquele jogo do Mineirão, no primeiro confronto contra a Libertadores. E o Cruzeiro encontra muito bem esses espaços. É o que eu cobro muito, acionar mais o Caio Jorge, porque a gente cobra que ele está muito parado, mas o jogo fica muito nos extremos do campo, vai de uma lateral para outra, vai de uma beirada do campo para outra, e todas as vezes que o Cruzeiro tentava sempre centralizar, acontecia uma jogada diferente. Pode perceber, sempre que o Cruzeiro tenta ir pelo meio, centraliza as jogadas, acontece alguma coisa de interessante, porque tem qualidade. O meio campo do Cruzeiro tem qualidade com o Matheus Pereira, tem qualidade com o Gerson, tem qualidade com o Lucas Romero. Aí a tomada de decisão do Fagner, que essa opção poderia ser melhor se ele tivesse tentado os atacantes dentro da área. Baita jogada do Wesley aí nessa situação, ele busca o campo, tenta o drible, vai pra cima, arrisca, chuta. E o Rossi, meu amigo, vou falar uma coisa com você, o Rossi tem suas limitações, mas parecia que no dia ele quis virar o Neuer. De longe, o time do Flamengo tentava achar esses espaços, buscando também ali o gol de desempate ali nesse momento. E o Cruzeiro sempre buscando o jogo ofensivo, evidentemente usando os extremos do campo, que é aquilo que o Arthur Jorge tenta, mas as principais jogadas saíam por aí, ó. Olha a jogada do Matheus Pereira. Isso aí, meu filho, é jogada mais 18. Ele faz uma jogada já buscando a infiltração, há o lançamento para dentro da área, e aí fica o questionamento por que não foi usado o protocolo Lucas Vidalba no segundo jogo do Maracanã. Porque o Rojas não vinha bem. E o Vidalba posiciona muito bem naquela colocação ali, ganha no alto, encontra o Matheus Pereira, chuta pro gol, e aí o pessoal fala, deu sorte. Meu amigo, só dá sorte quem arrisca. A jogada foi construída, o cara chutou pro gol, azar deles, se desviou e aconteceu o gol. O gol poderia ter acontecido na quarta-feira, aí é reclamar de tudo, né, meu irmão? Aí nós vamos ficar reclamando de tudo aqui também. De todos os confrontos que o Cruzeiro tem, o jogo mais importante seria o da Libertadores, agora passa a ser o do Atlético, mas o Cruzeiro faz o seu papel muito bem, conquistando 3 pontos dentro de casa contra um Flamengo poderosíssimo e se mantendo no top 5 do Campeonato Brasileiro até aqui. O Flamengo teve dó do Cruzeiro, né, Larissa? É verdade, o Flamengo deixou. Tirou